Pessoal, é inevitável que tenha havido nas últimas horas, dias, muitas comparações sobre a forma que o Atlético trabalha e a forma que o Fortaleza trabalha. Não se pode dizer que o Atlético está errado. É só ver tudo que o Atlético construiu nos últimos anos, uma presença cada vez mais constante em competições internacionais, presença sempre entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Mas o Fortaleza, digamos assim, ele observou a receita do Atlético, isso já evidente, isso já foi dito inclusive pelo presidente Marcelo Paes, só que ele botou, digamos assim, aquele tempero nordestino, quer dizer, um pouco mais de pimenta nesse caldo. E aí onde chega o Fortaleza? Chega aos investimentos, às vezes mais ousados que os do Atlético. E é certo que o Atlético tem muito mais recursos do que o Fortaleza. Só que é o Fortaleza que vai atrás de um técnico de qualidade no futebol argentino como o Juan Pablo Vojvoda. Quando alguns jogadores ficam em disponibilidade no mercado, como por exemplo o Marinho, é o Fortaleza que vai lá contratá-lo, sabendo que vai pagar um salário maior do que talvez seja a base para um time do tamanho do Leão do Pici. E em outras situações é o departamento de avaliações do Fortaleza que vê no Caio Alexandre, um jogador que começou no Botafogo e está lá no futebol canadense, uma peça que vai se encaixar à perfeição na equipe do Vojvoda. E você somando tudo isso, ousadias, claro que nem todas dão certo, essas ousadias levaram Fortaleza a entrar como um penetra inicialmente, mas agora já bem mais estável. Se você olhar os últimos 3 anos, bem mais estável no grupo dos primeiros colocados do Brasileirão. O Botafogo, sim, é líder do Campeonato Brasileiro, mas há quanto tempo o Botafogo vinha claudicando, sendo rebaixado, voltando, sofrendo com risco de rebaixamento? Nos últimos anos, o Fortaleza está sempre ali na página 1 da tabela do Brasileirão. E acho que isso merece, sim, uma observação. Não vou dizer aqui que o Atlético tem que aprender com o Fortaleza, mas quem vive o Atlético tem que pelo menos observar o que o Fortaleza está fazendo e pensar, será que isso pode ter alguma adaptação ao nosso cenário, à nossa metodologia? O Atlético acertou agora uma parceria importante com o Ajax, mas a gente sabe que o Atlético tem condições de às vezes fazer mais investimentos que são daqueles que o torcedor espera, né? Investimentos mais ousados, investimentos mais assertivos, como foi a contratação, por exemplo, do Bruno Zapelli. Mas não pode o Zapelli ser uma exceção praticamente a uma regra. O Atlético investiu bastante do ano passado, do ano retrasado para o ano passado, e o resultado veio em campo. O Atlético foi à final da Libertadores. Então, investimento em futebol, se bem gerido, se bem avaliado, ele dá resultado. E é a hora do Atlético fazer com que todo esse valor arrecadado em premiações, em negociações de jogadores, também tenha uma reversão maior para o caixa do futebol. 2024 é o ano do centenário do Atlético. É óbvio que esse ano já não dá para fazer mais contratações, mas para o ano que vem, imagino que o Atlético vai investir mais. Todo mundo espera isso do Atlético. Mas o que pode ser feito ainda esse ano? É tomar decisões assertivas em relação ao que o Atlético pretende. O Atlético quer chegar à Libertadores, então que vá atrás dos meios possíveis nesse momento, nessas últimas 13 rodadas do Brasileirão, que levem a equipe à Libertadores. Uma delas seria a troca do treinador? Eu não vou dizer que sim ou que não, mas dentro do Atlético precisa haver essa avaliação, para que não se veja um resultado do copo muito cheio e depois ele vire para o copo super vazio, que é a sensação que se tem, inclusive do que a gente tem do interno do Atlético, que foi a reação depois do Clássico. O Atlético tem tudo para se firmar como um postulante anual, todo ano, das principais competições do país e da América do Sul. Basta ter um pouquinho mais de ousadia, e talvez 2004 seja o momento dessa ousadia. Um abraço.